Seminarista, disque-jockey, professor de latim, vendedor de carros usados, líder estudantil, advogado. PC Farias foi tudo isso antes de ser tesoureiro da campanha de Fernando Collor à presidência. Daí para frente, se tornou o homem mais poderoso e temido nos bastidores do governo. Segundo denúncias, PC montou e operou entre o ano de 90 e 92 um audacioso esquema baseado na cobrança de comissões e tráfico de influência. Um esquema que começou a ruir com as denúncias de Pedro Collor, irmão do presidente. Levando informações a respeito de todas as atividades do senhor Paulo César Farias, e não houve resposta. O presidente renunciou, mas o impeachment foi inevitável. No Natal, e era Natal de 92, todo mundo queria saber onde estava Paulo César Farias. Vésperas do julgamento do impeachment do presidente Collor, o senhor Paulo César Farias deixa o país. Muita gente achava que não voltaria mais. Paulo César Farias deixou o país às 8h40 da manhã pelo Aeroporto Internacional do Recife. Viajou com a mulher e os filhos num jatinho particular. Estava deixando o país naquele jato que ficou conhecido como Morcego Negro. E era um domingo. Eu geralmente não trabalho um domingo, do plantão aos sábados. E a gente foi fazer uma matéria de turismo. A gente ia sobrevoar uma área no litoral norte de helicóptero. E domingo eu chego sem compromisso nenhum, o piloto fala, você viu que o PC Farias saiu no Morcego Negro? Eu acho que eles acompanham a conversa pelo rádio. Eu falei, eu não acredito, o PC Farias deixou o país? Deixou. Saiu tantas horas, eles sabiam tudo. O avião, a hora, a tripulação. E eu confirmei com a Infraero, eu falei, não acredito, foi um furo, entrou no Fantástico. O PC Farias deixa o país, e a imprensa toda correu atrás, porque ele estava prestando depoimento, procurado, aquele escândalo todo, ninguém achava que ele poderia deixar o país. Os agentes da Polícia Federal no Recife admitem que a documentação apresentada por Paulo César Farias não é suficiente para saber o roteiro dele fora do país e não dá para prever quando ele volta. Como na época ele não tomava tantas precauções, porque ele ainda não era um fugitivo da justiça, ele deixou alguns rastros que me possibilitou chegar até ele, juntamente com a equipe da Globo da época, aqui no Brasil, né? A gente descobriu que ele tinha ido para a Espanha, tinha ido para Barcelona. E era uma cidade que ele já tinha frequentado e fiquei sabendo também o hotel que ele tinha frequentado, o Hotel Ritz. Enfim, então lá fui eu para Barcelona, atrás do seu Paulo César Farias, às vésperas do julgamento do impeachment do seu Fernando Collor. Paulo César Farias é hóspede desse hotel? Não, senhor, não, espera aqui. Quando eu cheguei no hotel, me informaram que não tinha ninguém registrado com esse nome. Nós temos informações de que ele está aqui. A perguntar a outros senhores e não, senhor, não. Mas conversando com funcionários do hotel, especialmente com o garçom, ele descreveu uma pessoa com características semelhantes e que estaria no 7º andar. Inicialmente tentei ligar antes de me hospedar para ver se ele atendia o telefone, mas as ligações para o quarto dele estavam bloqueadas, ele não recebia chamadas. Mas aí eu percebi que as ligações internas não. Eu tinha que me hospedar em algum lugar mesmo, me hospedei. Conversei com camareiras que me descreveram alguém também com sotaque para falar espanhol e com um tipo físico semelhante ao seu Paulo César Farias. Do meu quarto, fiz uma ligação para o quarto onde estava hospedado quem eu achava que seria o Paulo César Farias. A voz que atende fala um alô em português, no nosso bom e velho português. Eu acelerei ao máximo, né? Falei, seu Paulo César Farias, como vai? Falei, como? Como vai, seu Paulo César Farias? Pode falar, não tem problema não. Com quem eu estou falando? Com quem eu estou falando, eu já vi que era ele mesmo, né? Senão não responderia dessa forma. Aí eu falei, seu Paulo César, meu nome é Roberto Cabrini, eu sei que é o senhor que está aí, eu sei que o senhor não está querendo ser localizado, mas eu preciso falar com o senhor. Ele falou, não tem problema não, eu te atendo, não tem problema, é que eu não deixo meu nome lá embaixo, porque você sabe, a imprensa fica me assediando, mas por favor, venha até meu quarto, eu teria o máximo prazer em atendê-lo. A base atual de Paulo César Farias é esta suíte no mais luxuoso hotel de Barcelona, que custa mais de 15 milhões de cruzeiros por dia. Ele era uma pessoa muito boa de conversa, né? Há uma semana do julgamento do presidente afastado Fernando Collor, a grande preocupação de Paulo César Farias é que ele está roncando demais.
Esta é a clínica em Barcelona, na Espanha, onde Paulo César Farias está fazendo uma bateria de testes. A clínica é especializada em uma cirurgia recentemente desenvolvida, onde o raio laser é aplicado na traqueia para eliminar a doença do ronco. A sua saída do Brasil foi uma fuga? Foi uma viagem absolutamente legal, porque como cidadão brasileiro tenho o direito assegurado pela Constituição da liberdade de ir e vir. Quem é que está pagando as despesas do senhor hoje em dia? As minhas despesas são pagas pelas minhas empresas, como sempre o fiz há muitos anos. As suas empresas não estão à beira da falência? Duas tiveram dificuldades e praticamente estão fechadas, mas acontece que eu tenho outras companhias que estão muito bem, com todas as dificuldades que o Brasil existe, e que são suficientes para pagar minhas contas. Se o presidente for condenado, o senhor fica no exterior ou volta ao Brasil? Nunca me veio à mente me ausentar do meu país, até porque faço questão absoluta de, perante a justiça, poder demonstrar exatamente a nossa inocência. O senhor acha que o povo brasileiro vai acreditar na sua inocência? O senhor acha que ainda vai virar vítima? O problema não é de virar vítima ou não. O problema é de estabelecer a verdade. Eu quero ter a oportunidade de fazer estabelecer a verdade. E esse momento vai chegar. 6 meses depois, seu Paulo César Farias se torna um fugitivo da justiça. Indiciado em 41 inquéritos criminais, Paulo César Farias teve a prisão decretada. Dia 30 de junho de 93. No mesmo dia, PC desapareceu e alguns dias depois fugiu do Brasil. Um belo dia, um sujeito, um motorista de táxi, bateu lá na sala pedindo para falar com alguém da direção do jornalismo, porque ele estava tentando há não sei quantos dias falar com a redação e não conseguia. E qual era a informação que ele trazia? Que tinha uns argentinos que ele trouxe no táxi. E eles falavam muito em PC Farias. E ele estava fazendo trabalho para os dois, levava para um lugar, levava para outro e tal. Ele queria dizer que provavelmente tinha alguma coisa com PC Farias, aqueles dois. PC Farias e Jorge Bandeira conseguiram fugir do Brasil com a ajuda deste chileno de 44 anos, José Ramón Iribara Moreno, um especialista em fugas. A parte mais difícil do plano começou no dia 18 de julho de 93, no interior de Pernambuco. Um avião Cessna decolou de uma pista em Ibirim e fez a primeira escala em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Depois seguiu para Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, onde teve que abastecer. Mas não havia combustível na pequena pista, usada apenas por aviões que pulverizam inseticidas. PC Farias e Jorge Bandeira ficaram 2 horas escondidos no mato até o avião abastecer no aeroporto principal de Campo Grande. Dali, eles seguiram para Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e ficaram escondidos na casa do dono do avião. Enquanto isso, o Cessna seguiu para Ponta Porã, no lado brasileiro, para legalizar a documentação. Na mesma noite do dia 18, PC Farias e Jorge Bandeira chegaram a Assunção. 2 dias depois, fizeram compras no centro da capital paraguaia e às 2h30 da tarde voaram no mesmo Cessna para Buenos Aires. Por uma série de observações que eu tinha feito, eu concluí que ele estaria na Europa, porque era inclusive onde ele tinha dinheiro, né? Bancos na Suíça, em outros países. Cabrini me telefonou de Londres, dizendo assim: Merico, eu tenho uma chance de encontrar o PC. Agora, ninguém pode ficar sabendo. Se você me autorizar, eu vou ficar fora da pauta do dia a dia. Vou ficar aí 1 mês, Merico, nesse caso. E eu vou achar o PC. Eu falei: Cabrini, tudo bem. Eu, para achar o PC, eu te dou 2 meses, 3 meses de fora da pauta. Agora, você não está me enganando não, né, o Cabrini? Você vai atrás do PC mesmo. Ele falou assim: não só vou atrás, como vou descobrir. Falei: e custo disso? Ele falou assim: uma passagem ou outra, porque eu vou encontrá-lo aqui em Londres. Havia uma empresa de turismo em Londres, onde trabalhava uma brasileira chamada Bia, presidente prudente do interior de São Paulo. Qual era a história dessa moça?
Ela dizia que ela trabalhava numa empresa de turismo e que dias atrás o português, que era o dono dessa empresa de turismo, tinha procurado ela para ela fazer uma reserva, mas era uma reserva que ela nunca tinha feito nessas condições e características. O nome da pessoa, do inquilino, não poderia aparecer na reserva, tinha que ser um prédio que tivesse conexão com a garagem, porque a pessoa não podia ser vista, precisava-se alugar uma limusine com vidro escuro, precisava-se conseguir vários celulares e também o nome da pessoa não poderia aparecer. Enfim, primeiro ela conseguiu o endereço. Eu fui num prédio. Tinha sido contratado uma empresa de limusine para prestar serviço para o inquilino dessa pessoa e essa empresa tinha sido rejeitada porque a empresa tinha motoristas brasileiros. Eu falei, por que a pessoa? Então a pessoa não queria se identificar, também não queria motoristas brasileiros. Quando ela me contou isso, eu já achei que era uma história. Falei, pode ser algo envolvendo o Fernando Collor de Mello, pode ser algo envolvendo o seu Paulo César Farias, enfim, pode ser algum ministro, não sei. Aí eu passei a me interessar com esse detalhe, né? Que não podia motorista brasileiro da limusine. E ele começou a ficar dia e noite atrás desse endereço, atrás dessa suposta ligação. E um belo dia ele pegou essa pessoa entrando no apartamento e 3 ou 4 dias depois ele viu o PC saindo. A partir daí ele ficou fazendo contato até o dia que ele disse, hoje eu vou lá e vou fazer o PC, vou entrevistar o PC. O Cabrini me ligou à noite, 10, 11 horas da noite, eu acho. Falou, Sérgio, passa no escritório, ainda era em Foley Street, aquele primeiro escritório que tinha a CNN, lembra? A CNN lá, que tinha uma salinha lá, ó. Passa no escritório que vai um carro lá te pegar para... Encontrei o PC, nós vamos fazer uma entrevista exclusiva com ele. Fala para ninguém, todo mundo estava procurando PC. Passei lá, peguei o equipamento e fui para o endereço que ele me deu. Pelas tantas, ligou para mim, falou assim, estou dentro do apartamento. Agora, o recado que eu recebi é que ele tinha um código para falar do PC, não vai me receber e não admite imagem. Aí é mérito exclusivo. Eu tenho conhecimento de alguns detalhes assim, mas que são muito superficiais. E que eu, um dia, darei uma entrevista. Isso já estava começando o Jornal da Globo, aquela coisa. E eu leio Schrader, na minha sala. Era quase meia-noite no Brasil, portanto lá, 4 da manhã, tem hoje a média de horário para Londres é 4 horas, dependendo do fuso horário da época. E ele ligou e disse, o PC não quer saber, então vamos botar no ar, nós encontramos o PC, pode botar. Eu posso falar, isso aí a gente pode fazer. Por que você não pode na entrevista, né? Isso não pode? Aquela parte que você falou lá? Nada, tá tudo combinado. Nós já combinamos com memória, porque Roberto, tira essa porra. Se for deixando, ele vai botando. Ele reconhecia, ele sabia reconhecer quando tinha perdido. Ele não fugiu, ele não pulou o muro. Várias pessoas na sala, convidou a gente para entrar. Quando chega no ponto final, o Cabrini sentou no sofá, aqui desse lado, o PC aqui, uma mesa no meio, não é isso que tinha? Eu fiquei numa cadeira aqui, uma outra pessoa aqui. Que hora que aconteceu a decisão da fuga? Para fora do país? Não, quer dizer, a decisão de não se apresentar. A decisão de não se apresentar eu tomei exatamente no momento em que o juiz decretou. Aí o Cabrini joga um microfone, bota o microfone na mesa e começa. Eu apoio a câmera aqui, na perna e deixo ligado. No final da cobertura, o Cabrini, quando acabou a cobertura, chega aí, Sérgio, aí, conseguiu gravar alguma coisa? Eu falei, tá tudo aí, né? Tudo gravado. A gente tinha a cobertura inteira, a entrevista inteira do coisa, com a câmera solta na... Foi aí que eu te digo, foi com uma câmera grande, mas foi a entrevista mais natural que eu acho que o PC deu na vida dele. Você sempre esteve bem informado o tempo todo? Totalmente. Não sabia que estava gravando ali? Sempre falei com meus advogados, sempre falei com minhas famílias, com os cuidados devidos, porque nós sabíamos que os telefones todos estavam grapeados, tudo isso nós sabíamos, mas com os cuidados devidos dava para falar. E falou como ele falaria, e falou sem o microfone, entende? Essa que é a diferença. O risco real
que eu acredito que aconteceu foi na Argentina. Mas, imagine que você está numa fazenda, no meio do mato, e escutar o ministro da Justiça dizer que você é um arquivo vivo e que sua vida corre perigo. Puxa vida, o homem mais bem informado do país, eu também fiquei preocupado. E como vem fazendo regularmente desde que chegou a Londres, Paulo César Farias pega um dos tradicionais táxis pretos dessa cidade e sai pela noite londrina. Como é que é a vida de fugitivo? Péssima. Horrível. Não queira nunca viver isso. O governo pediu sua extradição, mas era tarde demais. Quando o governo inglês autorizou, PC já tinha fugido novamente. Foi preso em Bangkok. Na ocasião, Dona Elma fez um desabafo emocionado. Eu queria só que as autoridades brasileiras abrissem os olhos e agissem com justiça. Era isso que eu queria. แล้วก็มีหนังสือแจ้งเป็นคนสนิทของอดีตประธานาธิบดีนายเฟอร์นันโด คอลเลอร์ You don't have any statement to make, or are you innocent or guilty? All the authorities speak here. Can you say whether you are innocent of the charges? I don't. Este foi o homem que condenou Paulo César Farias a 4 anos de cadeia por sonegação de impostos e a 7 anos por falsidade ideológica. Não havia indícios de que havia dinheiro transferido para o exterior, de forma ilegal. Mas os indícios estavam ali. Pedidos de abertura de conta, extratos bancários, hoje sob segredo de justiça. A Polícia Federal identificou 10 contas. PC Farias teria movimentado 30 milhões de dólares no exterior. Qualquer cidadão que seja convocado pelo Congresso Nacional para prestar um depoimento, ele tem uma obrigação cívica de fazê-lo. Eu farei. O que o senhor acha que vai acontecer com o homem para o qual o senhor trabalhava, o ex-presidente Fernando Collor? Nada, absolutamente nada. Nem o presidente Collor nem eu temos culpa em absolutamente nada do que fomos acusados. Eu acho que o Brasil precisa realmente de chegar o momento de ter uma legislação eficiente que diga como deverão funcionar as campanhas políticas. Em 94, o PC foi condenado a 4 anos de prisão por sonegação de impostos, junto com mais 4 pessoas. Há 15 anos, casada com o PC, Elma Farias morreu de um ataque do coração. PC saiu da prisão para acompanhar a cerimônia de cremação. A seguir, a morte de Pedro Collor em Nova York. Pedro Collor, irmão do ex-presidente Fernando Collor, morreu hoje de manhã em Nova York, onde realizava um tratamento à base de radioterapia. Pedro Collor tinha 42 anos e estava com 4 tumores no cérebro. Pedro Collor escreveu um livro contando os escândalos que envolviam o governo do presidente Collor. Foi afastado pela mãe, Dona Leda, da direção das organizações Arnon de Melo, que tem uma emissora de TV, estações de rádio e um jornal em Alagoas. Às 11h30 da manhã, um telefonema não dos Estados Unidos, mas de um amigo da família no Rio de Janeiro, trazia a notícia. 2 horas mais tarde, dirigindo o próprio carro, o ex-presidente cruzou os 200 metros que separam a casa da biblioteca onde costuma trabalhar. Vieram secretárias, mas foi redigida à mão a nota divulgada pouco depois por um assessor. Lamento profundamente mais essa tragédia que se abateu sobre minha família, diz a nota. Pedro Collor foi sepultado no mesmo túmulo do pai dele. A mãe do presidente Fernando Collor está internada há 3 dias na clínica Procardíaco no Rio de Janeiro. Que Dona Leda, infelizmente, ainda continua na fase crítica de sua doença. Enquanto essa fase não for ultrapassada, existe sempre risco de vida.
O jatinho fretado pela família, trazendo de São Paulo o corpo de Dona Leda Collor de Mello, chegou a Maceió às 4 horas da tarde. Diretores da organização Arnon de Mello e a viúva de Pedro Collor de Mello, Tereza Collor, estavam no aeroporto. Morre assassinado Paulo César Farias, o PC, tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor. É mais uma morte na sucessão de tragédias que acompanharam o impeachment de Collor. Eu sou um arquivo vivo muito importante e que tem conhecimentos que a minha própria vida corre perigo. Paulo César Farias, de 49 anos, foi encontrado morto ao lado da namorada de 28, Suzana Marcolino. Os corpos foram descobertos às 10 da manhã pelo segurança de PC na casa de praia do empresário a 8 quilômetros de Maceió. A versão mais provável, segundo a polícia de Alagoas, é de que PC Farias levou um tiro a queima-roupa da namorada, que teria se matado em seguida. Não dá para engolir que foi crime passional. Isso aí não adianta. Ninguém mata o amante, namorado, sei lá o que ele era, da Suzana Marcolino, e depois se mata com um tiro assim, né? Que foi o que ela fez. Depois todas as coisas que vieram depois. Modificaram a cena do crime. Não isolaram. Entrou todo mundo lá, inclusive eu. Tá na cara que alguma coisa muito estranha aconteceu ali. Paulo César Farias já estava morto quando a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as contas bancárias em paraísos fiscais. Mas, enfim, quase um mês depois saiu a denúncia das ligações do PC Farias com a máfia. No documento da Divisão de Crime Organizado, as contas do esquema PC no exterior foram ligadas ao narcotráfico e à corrupção. A polícia tinha uma pista, o depoimento de um especialista em lavagem de dinheiro, o argentino Luiz Felipe Rica, a procuradores italianos. Rica ligou o PC à máfia italiana. O caso pode ser reaberto. Um representante do Ministério Público pediu à Justiça Federal que o inquérito seja desarquivado e os documentos bancários anexados a um outro inquérito que investiga evasão de divisas pelo ex-presidente Fernando Collor. Luiz Erlanger, na época que era diretor editorial, ele me mandou um material para Nova York. A ideia, ele disse, Sônia, faz uma entrevista com ele por telefone. Eu falei, mas daqui para a Flórida são 2 horas de voo, eu tenho tempo de chegar lá, entrevistar para o Jornal Nacional e mandar para o satélite. Aí disse, então vai, se ele topar, vai. Foi assim, uma ligação, pegamos o avião, fomos para Miami, chegamos. O presidente Fernando Collor reage com raiva às insinuações de que ele estaria envolvido num suposto esquema de PC Farias com a máfia italiana. Em entrevista exclusiva à repórter Sônia Bride, em Miami, ele também defende PC Farias e diz que vai se submeter ao julgamento das urnas. E eu tinha o nome de vários mafiosos que tinham se encontrado, segundo a Polícia Federal, com o PC Farias. Como o Collor tinha feito algumas viagens com o PC Farias, a intenção da matéria era saber se ele se encontrou alguma vez com algum desses caras. Quando eu comecei a dar o nome dos mafiosos... Oswaldo La Sálvia. Não conheço. Luiz Felipe Rica. Não conheço nenhum e deles. Um italiano chamado Angelo Zanetti. Mas não precisa, você pode relacionar aí os 200 ou o que vocês quiserem. Eu não conheço. Não conheço, nunca tive com nenhum deles, nem sei da existência deles. Quer dizer, por que perguntar a mim se eu conheço esses camaradas? Por quê? Por que eu teria que conhecê-lo? Por que eu teria que ter alguma vinculação com qualquer tipo de máfia? Eu sou um presidente da República. Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país e inocentado pela mais alta corte de justiça do meu país. O que eu posso exigir agora é um certo respeito, pelo menos ao meu padecimento e ao meu sofrimento. Não conheço nenhuma dessas figuras e não tenho nenhuma relação a ver com máfia de qualquer tipo que seja. Nem máfia de autoridades, nem muito menos máfia que tem sotaque. O senhor disse numa nota oficial que é candidato em 98? Nota oficial? Numa Você me faz nota perguntas sua. inteiramente desinformada, minha filha. Filhotinha, você está desinformada. Eu nunca disse que sou candidato em 98. O que eu disse é que serei novamente candidato. Quando a oportunidade aparecer, eu novamente colocarei o meu nome à disposição da opinião pública e da população do meu país para ser julgado pela voz das urnas. Foi isso que eu falei, minha filha. Não foi a respeito de 98 e 2002? A partir de que momento o senhor considera que suas relações com o seu tesoureiro de campanha, PC Farias, se encerraram? E é preciso se estabelecer muito bem isso. Se fala tesoureiro de campanha em 1993. Em 1993 não havia campanha. Em 1993 não havia tesoureiro. Em 1993 eu nem na presidência estava.
Não aceito esse tipo de vinculação, não aceito esse tipo de ilação. Repudio esta pergunta. Até porque as relações minhas com o senhor Paulo César Farias estão nos autos. Busque os autos, procure nos autos e vai ver lá o que está escrito e colocado. Após tomar posse na presidência da República, o senhor manteve algum tipo de relação com o senhor Paulo César Farias? Mas, minha filha, você está perguntando coisas que já foram respondidas 10, 15, 20 vezes. Está lá no processo todas as vezes em que eu estive com o senhor Paulo César Farias, antes e durante a campanha eleitoral. Procure no processo. Tem um pouco de trabalho e vai buscar e responda a sua curiosidade. E depois da campanha eleitoral? Responda a sua curiosidade. Busque no seu processo. Estão lá todas as vezes em que eu estive com ele. Os processos dizem que o senhor, que um carro Fiat Alba, que pertence ao senhor, e que a reforma dos jardins da sua residência filha, oficial, você está ressuscitando coisas que já foram... Minha filha, isso é um absurdo, esse tipo de pergunta. Isso tudo já foi julgado. 2 anos isso tudo foi investigado. Pelo amor de Deus, quer dizer, será que todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento já não estão cansados de ouvir este tema e de saber que isso já foi pisado e repisado e explicado e esclarecido e que levou à Suprema Corte do país, depois de tudo que foi levado, à minha absolvição em relação a essas acusações? O que você está querendo fazer? Exumar? Exumação? Eu não aceito. Eu estou fazendo perguntas com relações a questões que estão sendo levantadas. Mas não estão sendo levantadas, já foram julgadas. Hoje. Isso é matéria julgada. Isso é matéria julgada. Você não está aqui de boa fé, minha filha. Você não está de boa fé. As suas perguntas não são de boa fé. As suas perguntas estão viciadas, estão eivadas de má fé. E eu não posso aceitar uma coisa dessa? Eu não posso me dispor a uma situação como essa? Isso tudo já foi, repito, como todos sabem, visto e julgado. O que é que vocês querem mais? Como é que o senhor vê a possibilidade de a Receita Federal voltar a investigar o senhor, como tem sido... Mas não há nenhum motivo, não há nenhum motivo, nenhuma justificativa plausível para que minha vida seja mais uma vez investigada. São só mentiras que são sacadas. A última mentira veio disfarçada de fonte. Essa mentira vem disfarçada com sotaque. Quantas mentiras mais vão sacar contra mim? A única esperança que eu tenho e a única coisa em que, graças a Deus, eu me fio é que a verdade não é filha da autoridade. A verdade é filha do tempo. E nada melhor do que o tempo para desmascarar essas mentiras, desarmar estes circos que são armados, como este agora, em relação a esse episódio, que quer envolver o meu nome. Tudo isso, naturalmente, cortina de fumaça para toldar o grande escândalo nacional, o mastodôntico escândalo nacional, que é essa questão dos precatórios, que sucede a outros escândalos que foram também enterrados, inclusive com a participação de vocês, da imprensa em geral, escândalos mastodônticos como o dos bancos, escândalos como o do Civan. Esses é que têm que ser investigados. Eu já fui investigado por 20 gerações. E já não basta? Os adversários continuam querendo cevar o seu ódio neste meu padecimento e neste meu sofrimento? Onde estão os meus direitos de cidadão? De pessoa humana? Eu não posso admitir mais que a Receita Federal, seja quem quer que seja, que fique esmicuindo, que fique colocando esse ferrinho de dentista, querendo a toda hora e a todo momento criar constrangimentos para a minha vida pessoal e a minha vida familiar. Eu vou buscar os meus direitos na justiça mais uma vez, e para provar que isso nada mais é do que uma fantasia, do que tudo isso é mais uma armação que eles estão querendo fazer em relação a mim, e eu não posso aceitar. Me desculpe a veemência e a indignação que toma conta de mim. Por isso que eu estou falando assim. Eu não posso aceitar isso. Chega, chega, basta. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. A postura desrespeitosa, né? A maneira como ele me chamou de filhotinha. Mas, assim, as pessoas que me conhecem, eu não sou a pessoa mais calminha do mundo, nem nada. Só que eu entendi que aquilo ali não era se eu me irrito e digo, o senhor me respeite, aí eu não vou poder apresentar as perguntas. Se alguém fosse se levantar daquela mesa, ele tinha que se levantar da mesa, e não porque eu o ofendi.
mas porque ele não quer mais responder. E que foi o que acabou acontecendo. Muitos rostos novos desfilaram hoje nos salões do Congresso. Velhos também. Entre os 20 novatos no Senado, o ex-presidente Fernando Collor, de penteado novo, era um dos mais sorridentes. Foram 14 anos sem mandato. Fernando Collor levou 4 meses para preparar o discurso de quase 100 páginas. No plenário, entre os atentos ouvintes, estavam personagens que tiveram papel importante no processo de cassação do mandato de Collor. Collor usou expressões como farsa, abuso, vingança política para dar a sua versão sobre o processo que levou ao seu afastamento. Criticou a CPI do caso PC Farias e a Câmara dos Deputados, que o teria incriminado sem provas e sem garantir o direito de defesa. Eu sou um cristão novo aqui no Senado. Eu espero conhecer os senadores, enfim, me ambientar.